Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu escrevi esta prédica com as imagens na cabeça de mães e pais gritando, desesperados, com seus filhinhos mortos no colo, por causa da arrogância e da insanidade sem limites de seus governantes, que culminou na guerra entre Israel e Palestina. A guerra não é só massacre de pessoas, mas é um massacre ao próprio Deus. Porque todas aquelas pessoas que morreram receberam de Deus o seu sopro de vida. Por isso, quem faz ou apoia uma guerra está querendo ocupar o lugar de Deus. Diante disso, alguém me perguntou: mas pastor, será que Deus não se importa mais conosco, com seus filhos e filhas? Eu respondi: sim. Ele se importa muito. Ele ouve e vê os gritos destas mães e destes pais chorando a morte de seus filhinhos. Mas o que está acontecendo então? Para responder esta e quem sabe outras perguntas, eu vou ler um texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. Ouçamos o que Paulo escreve. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipo, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês e nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós o amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Paulo havia sido instrumento do Espírito Santo para fundar a igreja em Tessalônica, pregando a boa notícia que levava as pessoas a olharem para o Cristo crucificado e refletissem
sobre suas vidas à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso incomodou muitas pessoas, que passaram então a caluniar e difamar Paulo. E para se defender, ele escreveu no ano de 50 ou 51 depois de Cristo uma carta à igreja de Tessalônica, da qual o nosso texto faz parte, explicando que Deus lhe dava coragem para ser fiel à sua palavra e aos ensinamentos de Jesus Cristo, sem precisar enganar, ter segundas intenções, sem se preocupar em como ganhar muito dinheiro ou usar palavras bonitas para receber elogios e se tornar o centro das atenções. Paulo, meu amigo e amiga, explicou que seu ministério era sério, porque estava fundamentado na verdadeira palavra de Deus, que se tornou humana em Jesus Cristo. Ele pregou sobre o Deus da vida, que se envolve com as pessoas. Também hoje, se a gente olhar a igreja cristã, ela é criticada. As suas pregações são criticadas, os seus ministros e ministras são colocados em dúvidas. Mas por que isso? No texto, o apóstolo Paulo responde, quando diz que seu trabalho de pregador não se baseia em erros e em más intenções, que ele não usa palavras bonitas para enganar, tapear, para conseguir dinheiro ou receber elogios. Eu penso que é aqui que está a causa da incredibilidade. Lideranças religiosas e políticas se valem da palavra de Deus para interesses pessoais, para enganar as pessoas, fomentar a violência, o racismo, a exclusão dos mais fracos, tornar as pessoas indiferentes para com o sofrimento do outro, transformando a palavra de Deus numa propriedade privada, particular. Deus não é visto como doador da vida, que se revelou na humildade de Jesus Cristo, mas ele é visto como alguém que realiza ações interesseiras de um grupo que quer controlar a mente das pessoas. O Cristo da cruz não inspira confiança para quem busca riquezas ou milagres urgentes. Mas, ainda bem, que, assim como Deus agiu em Paulo, ele continua agindo hoje em dia. E isso é motivo de gratidão, porque em meio a esta bagatelização da sua palavra, ele, Deus, tem escolhido e aprovado pessoas sérias, que criam e semeiam esperança, porque elas têm um verdadeiro amor e carinho pela palavra de Deus e se deixam contagiar com a coragem que Deus dá para anunciarem uma boa notícia. Uma notícia de que o Deus da vida denuncia qualquer tipo de violência e atitudes de mortes
que a boa notícia, que Deus se mistura e caminha conosco, que Ele se move entre nós, que nos toca com o seu amor e a sua compaixão, que não nos abandona, mesmo que a gente às vezes pensa que Deus nos abandonou. A boa notícia de que o Deus da vida, Ele chora com aqueles pais e aquelas mães que gritam com seus filhinhos mortos no colo. O Deus que se solidariza com todas as pessoas e por isso continua soprando seu sopro de vida em nós. Estas pessoas, meu amigo e amiga, não são indiferentes diante da violência e o desrespeito à vida, mas insistem numa vida digna e justa para todas as pessoas. Não se conformam quando alguém sofre, denunciam a ganância e não tomam partidos em decisões que levam ao sofrimento. Não precisam medir forças ou usar da violência para se imporem. Não usam a palavra de Deus para obterem privilégios ou elogios. Mas onde essas pessoas estão, lá existe solidariedade. Elas partilham o amor, a acolhida e se interessam em encontrar um caminho de luz para quem sofre. Estas pessoas semeiam pequenas sementes com a esperança de verem raiar um novo dia, porque sentem-se motivadas pelo amor de Deus, que leva a ver no outro um irmão e uma irmã. Estas pessoas, meu amigo e minha amiga, agem assim porque fazem de Cristo o centro das atenções. Seus olhos estão voltados para o Cristo crucificado e ressurreto, que assumiu e continua assumindo a culpa da humanidade. Para o Cristo que nos encoraja a olharmos para a nossa realidade com os seus olhos, tornando-se o crivo do nosso agir e do nosso falar. São pessoas fiéis à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Nos ajudam a olhar para as pessoas como imagem de Deus e não como uma mercadoria. E nos motivam a termos sempre esperança, mesmo quando a realidade mostra o contrário. Por isso, se olharmos bem à nossa volta, veremos que estas pessoas sempre estiveram e continuam estando perto de nós para nos animar a sermos fiéis testemunhas de Jesus Cristo e nos contagiar com a coragem que vem de Deus. E quem sabe, você que está me ouvindo, não é uma dessas pessoas que foram encorajadas a anunciar a verdadeira palavra de Deus. Você já pensou nisso? Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Pode deixar o seu comentário, onde você achar melhor. Pode compartilhar com quem você quiser compartilhar.
E eu tenho o meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Se você quiser se inscrever, está convidado. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.